Antes de começar, eu já quero deixar bem claro que eu não sou contra o uso do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional como método contraceptivo. Também não sou contra o uso dela como uma regulação hormonal, como eu usei por tantos anos. Eu não sou contra a mulher que não usa copinho menstrual, eu também não uso. Eu não sou contra a mulher que prefere não menstruar. Eu não sou contra a mulher que não é uma mulher cis, que é uma mulher trans. Eu não sou contra nenhuma dessas outras formas. Treta pessoal, tudo bem? Bom, já tem algum tempo que eu venho relatando algumas experiências desde que eu parei com o anticoncepcional. Eu parei de tomar o anticoncepcional desde dezembro do ano passado, desde então eu não tomo mais, e isso vem trazendo uma série de experiências novas com o meu corpo e em como eu me reconheço enquanto corpo feminino aqui nessa terra. Quando eu comecei a menstruar, faltando um mês para fazer 13 anos, eu já senti que a minha menstruação não ia ser algo tão simples assim. Eu sentia cólica muito forte, né? Eu sentia muitas cólicas, eu sentia muitas náuseas, eu sentia muito mal-estar, eu queria ficar só deitada, parecia que eu estava doente mesmo, sabe? E eu tinha muita espinha, gente. O que mais me incomodava nessa história toda era a quantidade absurda de espinhas que eu tinha. Até hoje eu tenho espinhas, eu tô próxima ao meu ciclo. Então eu tô com algumas espinhas aqui, eu tenho mais hoje em dia ao longo do corpo do que no rosto. Mas assim, eu tinha muita espinha mesmo, assim, eu era uma adolescente, eu comecei a ter espinha com 10 anos, eu acho. E isso me incomodava muito. Eu fui percebendo que também a minha menstruação, ela não vinha corretamente. Ela vinha de um mês, ela vinha 2 vezes, aí passava 3 meses, ela não vinha mais. Às vezes o meu ciclo era muito intenso, muito forte, assim, eu ficava muito mal. Eu cansei de contar as vezes em que desceu pra mim em momentos que eu não tinha um absorvente na minha bolsa, porque eu nunca sabia quando eu ia ficar menstruada. Enfim, era algo muito desconfortável, né? Eu procurei um ginecologista pra tomar a pílula, só que eles não queriam me passar, porque na época eu não tinha relações, então eles não queriam que eu tomasse à toa. Eu até entendo o que eles acham, né? Porque a pílula realmente é uma bomba de hormônio que você põe no seu corpo todos os meses, né? Então tem um ótimo motivo pra você querer fazer isso, né? E eles não queriam me passar de jeito nenhum. Quando eu fiquei maior de idade, eu mesma, pesquisei na internet uma pílula, né? Comprei e passei a usá-la desde então. A minha menstruação, assim, começou a vir nos dias certos, isso pra mim já era um alívio gigantesco. Minhas espinhas, gente, desapareceram. Minha pele ficou lisa, assim, eu não tinha espinha nenhuma. Como eu já disse em outros vídeos, eu era muito magra, eu ganhei um pouquinho de corpo, então pra mim só tinha coisa boa, né? Não tinha coisa ruim. Foi passando os tempos, né? Foram passando os anos. Eu tomei o anticoncepcional, acho que por 12 anos, 11 ou 12 anos. Depois de um tempo eu comecei a perceber que essa pílula já não estava me fazendo bem. Eu comecei a ficar inchada e eu tinha enxaquecas muito fortes mesmo antes da menstruação, que eu tomava muito remédio e essa enxaqueca não passava. Eu ficava só em casa, às vezes até chorava de dor, assim, só no escuro. E aí eu comecei a tentar trocar a pílula. Tentando trocar a pílula, eu tomei um monte de pílula aí, que às vezes dava certo, às vezes não dava. Até que eu até achei uma que deu certo, mas aí não sei o que aconteceu comigo. Aliás, eu sei o que aconteceu, né? Conforme eu fui adentrando em todo esse estudo espiritual, essas questões mais espirituais, mais cíclicas, essa questão do sagrado feminino, que eu não sou tão adepta assim, eu ainda não conheço tanto, eu até tenho um pouquinho de preconceito que eu tô aprendendo a quebrar, né? Mas conforme eu fui entrando nessas questões da bruxaria, da natureza, da espiritualidade, eu comecei a sentir uma vontade de voltar a sentir meu corpo como ele era antes. O problema o meu corpo não estava saudável da maneira que ele estava, pelo menos não pra mim naquele momento. Ele me trazia muitos problemas. Aí eu tentei uma vez parar com a pílula, foi horrível. No começo foi bom, eu desinchei, fiquei super bem, mas depois eu fiquei 3 meses de novo sem menstruar, com muita espinha. Achei que tava grávida, foi um horror. Aí eu voltei
Só que conforme eu voltei, eu fui sentindo realmente uma necessidade minha, não era nem o meu corpo estava adaptado com a pílula que eu estava tomando, mas eu comecei a sentir uma necessidade minha de parar de tomar. Eu comecei a sentir, cara, não quero mais tomar. Foi algo muito natural. Só que eu sabia de todas as coisas que eu ia ter que passar. Eu tinha medo, mas eu quis tentar. Algo bom que aconteceu é que eu percebi que a minha menstruação, que antes vinha de uma maneira muito... Algo bom que eu percebi é que a minha menstruação, que antes era totalmente desregulada, estava vindo todo mês. Não estava vindo exatamente no mesmo dia, mas todo mês ela estava vindo. Então eu já pensei, bom, já é um bom sinal. Eu acho que pelo menos aquela questão de ser totalmente desregulada, ela passou. Então isso me encorajou a continuar. Cada mês uma surpresa diferente. Assim, nunca tive essa ligação saudável com o meu corpo, por assim dizer, com esse ciclo menstrual meu. Sempre foi algo muito ruim, eu sempre vi de uma maneira muito negativa. Eu comecei a perceber o quanto que as minhas emoções, o quanto que a minha energia, o quanto que a minha energia corporal mesmo, até vontade de levantar, vontade de dormir, vontade de fazer as coisas, vontade de comer, libido, etc., tudo estava muito atrelado. E era algo que antes eu não me dava conta de como isso era influenciador na minha vida, porque ou eu estava sempre mal ou eu estava tomando pílula. Então eu não conseguia sentir isso de uma maneira natural. Tem sido muito desafiador, mas tem sido maravilhoso, gente. Tem sido, assim, me descobrir novamente. É como se, eu até escrevi que é como se uma melhor amiga agora estivesse do meu lado, falando no meu ouvido. Isso é normal, você tá com fome nesse momento, é normal, você tá cansada, vai descansar. Olha, aproveita esse momento que você tá bastante energética, vai fazer tuas coisas, porque daqui a pouco você vai querer descansar. Então parece que tem uma amiga interna me abraçando, me aconselhando, me ajudando a seguir com as coisas. Eu tive muita espinha nesse começo, a minha cara ficou uma cratera, assim, de muita espinha mesmo. E foi difícil pra mim, nesse momento eu queria voltar a tomar o remédio, mas eu pensei, não vou voltar, vou esperar, vou ver como é essa readaptação do meu corpo. E uma coisa que me ajudou muito foi cápsula de óleo de prímula. Cápsulas de óleo de prímula. Foi essencial pra mim. Regulou mais a minha menstruação e fez a minha pele ficar muito melhor. Muito melhor, não só a pele do rosto, mas a minha pele do corpo ficou mais macia, ficou mais hidratada. A minha pele do rosto melhorou muito. Eu não deixei de ter espinha, como vocês veem, mas assim, pra quem tinha 100% de espinha, agora eu tenho tipo 10%. Então, valeu muito a pena. Outra coisa que tem me ajudado muito nas manchinhas do rosto é o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta, eu passo umas 2, 3 gotinhas, vou espalhando, ele deixa a pele de bebê. Isso eu vi no Not Yet Looks da Sandila, que é um canal que eu adoro, assim, que eu amo. Ai, como eu amo o canal da Sandila. E ela deu essa dica de você passar o óleo de rosa mosqueta no rosto, né? Ela falando como cuidar da pele dela, e melhorou minha pele demais, assim, a hidratação da minha pele, as manchinhas da minha pele estão muito melhores. Então, no processo de espinha, isso já tá me ajudando muito. No processo emocional, eu tenho essa grande sorte da minha psicóloga já ser entendida nessas questões dos ciclos, então ela vai me ajudando também, né? Eu lembro que eu tive uma crise muito grande. Logo que eu parei, teve uma noite que eu fiquei extremamente ansiosa, assim, extremamente preocupada, extremamente turbulenta, e eu pensei, eu tenho que voltar a tomar um anticoncepcional, porque senão eu vou ficar pirada todo mês. Falei com a minha psicóloga e ela, mais uma vez, me orientou, continua, vai tentando, talvez seja um momento. E isso é real. Eu comecei a perceber que antes da minha menstruação eu tenho alguns picos de ficar muito mais preocupada, de ter uma vontade de ficar só deitada, quase uma questão depressiva mesmo, mas isso já não me impacta tanto quanto, porque eu sei que isso faz parte do meu ciclo e isso faz parte de mim. É um momento de eu voltar para mim mesma, é um momento de eu parar tudo que eu estava fazendo, se eu tiver oportunidade, né? Às vezes a gente não tem, parar
tudo e me recolher e olhar pra mim mesma e olhar pra dentro de mim e ficar quietinha e ficar só observando, escrevendo, vendo algum filme, fazendo alguma coisa pra mim e nem me cobrando muito, sabe? Que eu me cobro muito ser produtiva o tempo inteiro. Da mesma forma eu percebi que eu tenho dias que eu fico muito mais energética, tem dias que eu fico me sentindo super bem, assim, eu fico super zen, assim, eu, nossa, tá tudo perfeito na minha vida. E algo que eu vou começar a fazer para me ajudar, que eu não sabia, eu descobri há pouquíssimo tempo, é a mandala lunar. Eu ainda não comecei a fazer, mas eu quero muito compartilhar com vocês assim que começar a fazer essa mandala lunar. Eu imprimi da internet algumas coisas que vão me ajudar inicialmente, mas a minha vontade mesmo é fazer minha própria mandala. Tem uma outra menina que ela ensina a fazer, esqueci o nome dela, mas eu vou pôr o endereço aqui dela ensinando a fazer, e parece ser a coisa mais terapêutica do mundo, você fazer sua mandala lunar todos os meses, assim, da forma como ela ensina. E é isso, gente. Conforme eu for descobrindo sobre esse meu novo eu, né, essa minha nova forma de reconhecer nesse mundo feminino, eu vou falando aqui pra vocês. Inclusive, eu estou um pouco mais aberta a conhecer rodas de sagrado feminino, desde que não sejam rodas de 300, 400 reais nos jardins para meninas brancas, cis, classe média apenas. Eu estou super aberta para conhecer e foi muito gostoso compartilhar com vocês agora esse momento. Eu estava bem tensa, né, para falar sobre isso, mas eu percebo que quando a gente compartilha as coisas é como se fosse um mar, né, como se fosse um rio desaguando no mar. Aquele seu medo, ele se dissipa, ele se espalha no mar, ele se torna pequeno, né, perto de tudo que o mar tem de oferecer. Então, namastreta, gente, tchauzinho.